Mas eu quero falar sobre a minha família do Senhor. Esta tem que ser uma sentença que nós temos que declarar. A minha família do Senhor. Pode ainda não ser, mas pela fé é nisto que eu vou estar a investir. A minha família é do Senhor. Consegues dizer isso esta manhã, mesmo a sussurrar ou como tu quiseres? A minha família é do Senhor. Ao declararmos isto, ela não fica automaticamente a ser do Senhor. Mas ao declararmos isto, declaramos a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa oração. Que não queremos que ela seja do diabo. Vou fazer uma brincadeira, uma pergunta parva. Alguém quer aqui que a família seja do diabo? Então, a minha família é do Senhor. E é isso que nós queremos. Então, hoje nós estamos a iniciar este processo, esperamos que estejamos juntos nisto e que Deus nos dê uma grande vitória. O diabo sabe que uma família forte, assente e firme aos pés da cruz, cheia do Espírito Santo e unida no propósito de honrar a Deus, é uma família indestrutível e simultaneamente uma arma poderosa nas mãos de Deus para estabelecer os seus planos e fazer recuar as trevas. O diabo sabe isso. Por isso, se há coisa que o diabo ataca desde o princípio da história, é as famílias. Não acham triste que uma das primeiras coisas que acontece logo no início da história com Deus é o assassinato de um irmão morto pelo outro? Claro, nós já não ligamos a isso, ainda para mais no tempo em que nós vivemos. Nós estamos cada vez mais insensíveis. Perdoem-me por... Na generalidade, perdoem-me, está bem? Mas nós estamos a viver uma sociedade cada vez mais insensível. Olhem, parece parvo o que eu vou dizer. Eu sempre tive confusão. Quando eu ia levar uma vacina, uma injeção, uma coisa qualquer, ou tirar sangue, simplesmente eu tinha que olhar para o lado e fazer histórias e conversas e odiava. Agora, a gente não vê outra coisa na televisão senão vacinas, braços a serem picados. Já não, olha, já posso ver sangue, já posso ver tudo, já estou curado. Mas não dou glória a Deus, sabem porquê? Porque é uma cura é uma cura à base da insensibilidade. E hoje nós vivemos tanta coisa à nossa volta, tanto divórcio, tantos problemas entre pais e filhos, entre os filhos, entre irmãos, entre marido. Vemos isso, como é que a gente diz? É o prato de cada dia. Então nós tornamos insensíveis a essas coisas. Perdoem mais uma vez eu generalizar. Talvez alguns de vocês não são insensíveis, mas permitam-me usar essa expressão porque eu acho que é um pouco aquilo que se vive. Se estiver errado, perdoem-me mais uma vez de antemão. Mas eu creio que é uma insensibilidade. Porquê? Porque nós vemos tanto, ouvimos tanto sobre aquilo que às tantas... ficamos insensíveis, achamos que somos impotentes, que já não dá para fazer nada. Olha, é assim, a vida é assim. E vamos nos deixando de ir assim. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Não foi para ser assim que Deus instituiu a família. E nós, como igreja, precisamos de voltar à sensibilidade do coração de Deus, também pela família. Não foi para ser assim. Cada um para o seu lado, Aldrich. Não foi para ser assim que Deus fez as coisas. As coisas não batem certo. Divórcio para aqui, um para cima, outro para baixo e está resolvido. Eu sei que cada caso é um caso, cada situação é específica. Mas ouve com ouvidos ouvir, por favor, dá-me uma oportunidade e ouve nesta manhã a voz de Deus. Não foi para ser assim que Deus instituiu a família. Deus não instituiu a família para que as pessoas se magoassem. Deus não instituiu a família para que as pessoas se ferissem. Crescessem cheios de traumas, cheios de problemas. Eu não sou técnico, eu não sou médico, eu não estudei, mas eu ouço muito. E a esmagadora maioria dos problemas hoje da sociedade tem a mesma causa comum, o mesmo lugar comum, chama-se família. A maior parte das pessoas, a maior parte das doenças psicológicas, hoje elas têm origem na família. Porquê? Porque há um pai ausente, há uma mãe ausente, há isto ou aquilo, ou há traumas do passado que alguém insiste porque não soube resolver e talvez não tenha culpa, ok? De resolver ainda e traz ainda para o casamento, por exemplo. Há maridos que apenas a única coisa que viram foi o pai a bater na mãe. A linguagem de amor que eles têm é bater, é amar. E nós, aparentemente normais, dizemos, mas isso é estúpido, isso não é verdade, isso não é assim. Dizes tu que não cresceste nesse ambiente. Há gente a precisar de cura, há gente a precisar de ajuda, sim.
Mas família não pode ser, sublinho, família não pode ser o lugar dos acidentes, dos disparates, dos ferimentos, de morte. Família tem que ser exatamente o contrário, o lugar de vida, o lugar de consolo, o lugar de direção, o lugar do mimo, o lugar da correção, sim, mas em amor. Não acham estranho que nos últimos anos, nas últimas décadas, os divórcios tenham disparado quase para o mesmo número, ou maior ainda do que os casamentos? Não acham estranho, igreja, as pessoas não quererem casar porque isso é apenas um papel? Não acham que isso é ridículo, que isso é diabólico, que isso não vem do coração de Deus? Casar não é apenas um papel. Casar é assumir uma relação para a vida. É saber que eu e ela e eu somos a vontade de Deus para trazer o seu propósito e plano para alguma coisa no mundo. Deus não criou a família para isso, para nós sermos magoados ou para nós magoarmos. Deus criou a família para nós sermos curados, precisamente. Não é assim que a gente ensina aos nossos meninos? Eles caem na escola, um auxiliar, alguém lhes faz um penso, eles estão mortinhos para chegar a casa e mostrar o dodói ao pai e à mãe. Porque enquanto não for o pai e a mãe a pôr um penso dos de casa, que é igual ao que foi posto no infantário, mas o penso de casa é diferente. Hoje há tantas meninas carentes porque não têm um pai que as abrace e lhes diga: tu és linda, eu amo-te. Hoje há tantos rapazes a perderem-se na vida porque não tiveram um pai e uma mãe que os abraçasse, que os corrigisse, que pegasse pelos cabelos e dissesse: tu hoje não sais de casa, hoje ficas aqui. Ou se sais, eu vou contigo. Meu pai chegou a fazer isso. Se vais sair outra vez, eu vou contigo. E eu pensei para mim: pirra, que o velho é chato. Se perguntarem se os meus pais foram perfeitos, não, eles são imperfeitos, são chatos como tudo. Nem fala que se desunha. O pai fala pouco, ouve mal. Mas tem sempre 7-up e queijinho bom. O que eu estou a dizer, não é, a nossa família não é perfeita, mas alguém sabe daquilo que eu estou a falar. Nós precisamos de mudar isto. A igreja... Eu acredito que a igreja é chamada pelo Senhor para modelar as suas gerações. Não para se contentar ou para, não podemos fazer nada. Talvez a tua história do passado pode ter sido terrível. Mas olha, tu és um homem e uma mulher de fé. Então o teu futuro vai ser melhor do que aquilo que foi o teu passado. E mais, se o teu passado foi terrível, tu não tens de condenar os teus filhos ao mesmo passado que tu tiveste. Tu podes ajudá-los a terem um futuro melhor do que o teu passado. Não é glorioso, porque é isto que a Bíblia faz, que Deus e o Espírito Santo fazem na nossa vida. Como igreja, eu acredito que nós podemos modelar a mensagem de hoje, porque eu tenho que terminar. 3 minutos, estou a brincar comigo, não é? Estás. Só comecei a pregar há 5 minutos, como é que só tenho 3? Eva, ia-te levar a passear e fazer TikTok só eu e tu, já não vamos. Olha, hoje baseado, e mesmo para remir, deixa-me dar aqui um toque sobre a questão da perfeição. Não há famílias perfeitas. Não há famílias perfeitas. Mas podem e devem haver famílias comprometidas e leais. Eu não sou o pai perfeito, eu não sou o marido perfeito. Mas se há coisa que a minha família sabe que pode contar é com o meu compromisso e a minha lealdade. Às vezes sou uma besta, mas também sei me sentar e pedir desculpa. Sei desarrumar, mas depois a seguir sei arrumar. Porque não há ninguém que seja perfeito. Mas não posso admitir que as minhas imperfeições destruam a minha família. Imperfeição é uma condição, mas não um fim. Não tem que ser, é limitativo, é verdade, mas não tem que ser definitivo. Ou seja, eu sou imperfeito, mas eu não posso esconder atrás da minha imperfeição para dar vazão a tudo o que eu quero dizer e fazer. Pelo contrário,
Saber que sou imperfeito deve funcionar como aviso, como luz na minha alma, de saber porque eu sou imperfeito, eu preciso ter mais cuidado com o que digo. E ser mais tolerante com aquilo que os outros são também. Não acham que nos falta isto? Nós exigimos tanto dos outros e às vezes exigimos tão pouco de nós. Eu exijo tanto da Catarina às vezes. Exijo tanto das minhas filhas às vezes. E dou por mim nas minhas caminhadas de Uber para cima e para baixo. Alguns percebem a piada. A pensar na minha vida, a pensar, puxa, quão injusto eu estou a ser nesta situação. Eu estou a exigir tanto e estou a dar tão pouco. Então hoje eu quero te falar sobre isto. A mensagem de hoje é luta pela tua família. Há uma história linda em Neemias. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Neemias. Neemias é mais do que um livro na Bíblia, é a história deste homem, que provavelmente já cresceu fora de Israel, já cresceu, dizem alguns, provavelmente ele cresceu já em exilados, quando foram levados por Nabucodonosor, Jerusalém, foram levados para fora, para a Babilónia. Entretanto, os impérios foram mudando. Mas algumas destas pessoas, estas figuras como Neemias, como Daniel, que vocês conhecem a história também, algumas destas figuras que se destacaram no seu tempo foram passando de geração em geração, de império para império. Porquê? Porque os imperadores gostavam deles, eles tinham o Senhor com eles, tinham inteligência, sabedoria, iam ficando. Neemias é alguém que, olhem, fica ali numa fortaleza de Susã, num lugar seguro deste rei Artaxerxes, e diz que ele está lá como copeiro. Mas ele é um copeiro de Deus. É um homem de Deus. Eu não sei se vocês conhecem bem a história de Neemias. A maior parte de nós conhece porque é a história do milagre dos muros que são reconstruídos e levantados em 52 dias. A história fabulosa de um homem que é copeiro do rei, que de agora deixa de ser copeiro do rei para ser o governador de uma cidade. E não é uma cidade qualquer. Era a cidade do rei Davi. Era a cidade de Jerusalém. O que eu não sei é se todos nós conhecemos como é que a história começa. O que eu não sei é se todos nós sabemos como é que Neemias se torna no que ele se torna. Quem é que acendeu o rastilho na alma e no coração de Neemias? E é no capítulo 1 que nós vamos descobrir isso. Diz o texto para nós no capítulo 1 de Neemias, eu creio que ele vai aparecer. Eu vou partir já para o verso 2, que diz: Anani, um dos meus irmãos, veio visitar-me com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. 4. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Quando nós lemos o texto, quando nós estudamos, sabemos que Neemias esteve o verso 4, diz-nos que ele teve a orar e a jejuar durante cerca de 3 a 4 meses. Ou seja, não teve a jejuar o tempo inteiro, não é? Mas foi orando e jejuando, preocupado com a situação de Jerusalém. O que é que Deus poderia fazer com a situação de Jerusalém? Com a sua família que estava em Jerusalém? Com os seus irmãos de nação que estavam em Jerusalém? A pergunta, mais uma vez, e agora vocês já perceberam pelo texto, é: como é que Neemias se torna o homem que vai reconstruir os muros? Como é que Neemias se torna o homem que vai começar a orar e a jejuar pelos que estão longe? Porque um irmão de sangue, que estava longe, decidiu visitar um irmão mais perto. Anani é irmão de sangue de Neemias. E eu quero chamar a tua atenção hoje para isso. Hoje nós temos a história de Neemias na Bíblia, porque um irmão decidiu fazer uma viagem e ir visitar um irmão que estava fora da sua terra. E quando Anani foi visitar Neemias, é Anani que acende o rastilho na alma e no coração de Neemias para que ele volte a Jerusalém para reedificar os muros e levantar as portas naquela cidade. Eu não sei se isto te diz alguma coisa. Eu chamei-lhe um emocionante e poderoso encontro de irmãos. Quando a família se interessa uma pela outra, alguma coisa de Deus acontece. Obrigado pelo vosso amém.
Eu sei que falar de família é sempre complexo. Sobretudo quando há coisas por resolver, por dizer, por tratar. Mas às vezes nós temos que pôr na balança e pesar e ser honesto e dizer: Deus, o que é que vale mais? Eu ficar em guerra o resto da minha vida? Eu ficar em conflito na alma o resto da vida? Porque às vezes até temos razão, às vezes até fomos maltratados, às vezes até alguém, de facto, de família, a coisa não resultou. Mas há um momento da nossa vida em que nós temos que ser maduros e pôr na balança e dizer: o que é que interessa mais? Eu ficar ressentido, viver ressentido todos os dias com esta pessoa? Ou eu resolver isto uma vez por todas diante de Deus e perdoar e ser perdoado e procurar a paz? Porque a Bíblia também diz isso. Nós devemos procurar a paz com todos. Pelo menos, diz o texto de Paulo, com quem nós conseguimos. Há uns que nunca vai dar, mas isso já não vai ser um problema nosso. Já não vai ser uma carga nossa. Mas quanto mais dentro da própria casa ou dentro da própria família de sangue, nós precisamos de ser resolvidos nesta área. Só voltamos àquilo que eu disse na introdução: o que é que interessa eu ser bom para todos, fazer o bem a todos, mas não conseguir procurar a paz entre os meus? Pergunto, retórico: poderá Deus abençoar-me sabendo Ele de antemão que eu estou bem com todos, mas não quero estar bem com alguém que é próximo de mim? Será que Deus pode abençoar-me? Quando Jesus fala sobre a oferta no altar, Ele diz isso mesmo, não é? E não está a falar de família, diz: olha, se tu não perdoaste alguém, ou se tens algum problema com alguém, nem sequer te des ao trabalho de trazeres a oferta. Guarda a oferta, guarda o sacrifício, guarda o corinho, guarda o hino, vai lá tratar com a pessoa. Pelo menos trata, faz a tua parte. E depois fazes a tua parte bem feita, então depois a seguir, então vem e traz a oferta. Porque se tu não perdoares, se tu não resolves os teus conflitos com os teus irmãos, eu não posso resolver os conflitos que eu tenho contigo. É Deus que diz isso. Vamos começar em casa. Então a extraordinária história de Neemias acontece porque o seu irmão o visitou. Ananias acendeu o rastilho na alma de Neemias. Tudo começou e aconteceu porque um irmão não deixou de visitar, de procurar, de se interessar por outro irmão. Então há um potencial, eu acredito, um potencial enorme e graça de Deus enormes na família que se move no sentido do coração de Deus. Neste caso, concretamente, pela própria família. Uau! Não sei explicar as condições de vida de Anani, nem como funcionavam as deslocações, mas parece-nos que não seria alguém com muitas posses, nem com muita liberdade. Basta compreender o ambiente que ele próprio descreve, as condições que todos estavam a viver, todos saqueados, todos em miséria. Mas de alguma forma Anani e aqueles companheiros de viagem de Judá, eles arranjaram recursos para fazer uma viagem para visitar Neemias. E isto mudou a história de Neemias e a história de Jerusalém. Quando irmãos se reencontram, e entenda que a palavra irmãos tem a ver com família, quando nós intencionalmente dizemos: bora tratar deste assunto, senta-te lá aqui à mesa comigo, a gente tem que resolver isto, a gente não pode levar este peso para a eternidade, porque na eternidade estes pesos não entram, e se os pesos não entram eu também não, porque o peso é meu. Mas vamos ir pelo positivo, porque Anani veio, oh que bênção! Que abraço deve ter sido, aquele abraço deve ter sido gostoso, aquele abraço deve ter sido apertado, sentido, molhado, sei lá, tudo. E porque Anani foi visitar o irmão, Neemias recebeu notícias de Jerusalém e isso moveu o coração dele. A extraordinária história de Neemias começa e acontece devido a um encontro intencional e intenso entre irmãos. Em família as coisas não mudam, não acontecem porque ou se damos muito bem ou nos damos perfeitamente bem, mas porque nos interessamos verdadeiramente uns pelos outros. Eu quero ser vosso pastor, vosso pai aqui nesta manhã. Nós temos que nos interessar uns pelos outros. Se eu não mostrar interesse pelas minhas filhas, elas vão procurar alguém que se interesse por elas fora de casa. Eu não estou a dizer que as minhas filhas nunca irão namorar nem casar, não é disso que eu estou a falar. Mas eu quero que elas encontrem um homem de Deus para a vida delas. Só que sabem como é que as minhas filhas vão encontrar o homem de Deus para a vida delas? Sendo eu primeiro o homem de Deus na vida delas agora. Porque se eu não for o homem de Deus para a vida delas agora, elas vão encontrar um homem qualquer.
uma responsabilidade enorme. Mas eu tenho que me interessar pela minha família. 2, a família e os propósitos de Deus. Se Anani tivesse ignorado visitar a Neemias, Deus teria usado outra forma de falar ao coração de Neemias, porque os muros, a obra, tinha que acontecer. Porque a questão é esta, igreja. A obra de Deus vai acontecer. Os planos de Deus serão sempre executados. A vontade de Deus irá sempre prevalecer e acontecer. Se Anani não fosse visitar Neemias, eu acredito pessoalmente, que Deus teria enviado outra pessoa ou até mesmo um anjo para tocar o coração deste homem chamado Neemias. Deus está a levar a cabo o seu plano no mundo e nós sabemos que para isso acontecer Ele chama pessoas. E o meu desafio, o nosso desafio nesta casa, na igreja para todos, é que nós nos disponhamos, a nós pessoalmente e juntamente a nossa família. Sabe-me tão bem, hoje posso dizer isso, eu não sei o dia de amanhã. Eu que estou de pé, amanhã posso cair, as minhas filhas hoje estão aqui, a minha família hoje está aqui, e que Deus nos guarde, orem por nós oramos por vocês. Mas hoje sabe tão bem, cantam os HMB, sabe tão bem ter as minhas filhas conosco, envolvidas no ministério, a encorajarem-nos, a servirem. Sabe tão bem sermos uma equipa numa mesma missão. Até hoje, não sei, só o Senhor sabe, que Deus nos guarde. Não sei o que os meus pais sofreram no momento em que eu, o único da casa, deixei de ir à igreja. Hoje eu olho para trás e penso, eu não quero passar por isso. Jamais as obrigarei a estar no culto, jamais as obrigarei a servir. Mas seria uma dor muito grande, seria uma parte muito grande da nossa equipa familiar no serviço se uma delas nos faltar por alguma razão. Deus sempre irá estabelecer os seus planos, eles vão acontecer. E o que eu vos quero trazer com esta história é isto, é que eles aconteçam, se possível, com a família junta. Porque quando entramos no livro é isso que vai acontecer. Neemias vai colocar as famílias diante da sua própria casa e exortá-las e encorajá-las a construir um muro diante da sua própria casa. Juntem as famílias. Neemias, eu nunca trabalhei com massa. Cala a boca, carrega. Se eu nunca peguei numa talocha, numa colher. Alguns estão a me ouvir dizer isto e nem sequer sabem do que é que eu estou a falar. Cala a boca, ajuda o teu pai, ajuda a tua mãe. Daniel, eu tenho que responder a este WhatsApp, eu tenho que não arruma o telemóvel, acabou agora. Vamos juntos levantar um muro. A obra de Deus está a acontecer, igreja. E desejamos que ela aconteça através da nossa família nuclear. É das coisas mais... Há muitas famílias aqui que estão quase todos, ou se não todos, e não é uma bênção vocês poderem ver-se uns aos outros no domingo juntos na casa de Deus. Para mim é uma loucura. Muros levantados e portas no lugar, fala-nos da menção da segurança que os muros traziam a uma cidade. Todos nós sabemos isso, da força, dos limites, da proteção e da unidade até. Uma cidade sem muros e sem portas naqueles dias não era mais uma cidade, era uma vergonha. Estava despida, desprotegida, sem qualquer importância ou relevância. É importante lembrar que precisamos olhar e ver a nossa família como a nossa própria cidade. O nosso lugar de refúgio, o lugar onde nós habitamos, onde vivemos, onde nos desenvolvemos e proporcionamos espaço para que eles também se desenvolvam. Mas para isso acontecer, nós precisamos construir muros. Não muros que impedem a nossa família de crescer e de avançar com a sua vida, mas muros que protegem. Muros que dizem que nós somos uma casa. Muros que dizem que nós somos uma família. Muros que dizem ao inimigo, aqui não entras, para entrar vais ter muito trabalho, amigo. Uma cidade sem muros, uma família sem muros, uma família sem intenção de orar juntos, de cuidarem uns dos outros, é uma família sem muros, uma família onde o diabo não precisa pedir licença para entrar, ele já faz parte. Uma família com muros não significa que os inimigos não ataquem, significa que o inimigo não entra de qualquer maneira. Portas e muros é disso que fala. Levanta, junta a tua família, orem juntos, leiam a palavra, levantem muros juntos. Levantem um tijolo de cada vez. Mas levantem. Mostrem ao diabo que vocês são do Senhor. Mostrem ao diabo, a minha família é do Senhor.
Quando Neemias vai para Jerusalém, é isso que ele vai dizer, sem estar escrito em lugar nenhum. Esta cidade não é dos bandidos, esta cidade não é de outros povos, esta cidade é a cidade do grande rei. Quando Neemias sai da fortaleza de Suzã, é isso que essa a mensagem. Se ele mandasse fazer uma t-shirt, era isso que a t-shirt de Neemias iria dizer. Esta cidade é do Senhor, a minha família é do Senhor. E nós precisamos hoje levantar-nos e fazer o mesmo. Quase a terminar, família está debaixo do ataque. Família envolvida nos planos de Deus é família debaixo do ataque, mas totalmente coberta, protegida e defendida pelo próprio Senhor. A partir daqui deste capítulo 1 de Neemias, a vida dele não melhora, mas começa finalmente a acontecer. Neemias, em nome da família de sangue e coração, ou seja, a nação, começa agora a viver a sua vida. Agora tem uma razão para viver e pela qual dar a vida dele, lutar pelos seus. Lutar pelo lugar e por um lugar para os seus. Combater contra aqueles que estão a envergonhar e a destruir a sua família, o seu povo. Neemias sabe que ainda antes de sair de Suzã, a sua vida já poderia correr risco quando ele se vai apresentar diante do rei. Mas ele sabia que valia mais lutar por alguma coisa do que continuar a viver por nada. Abraça isto para a tua casa. Luta pela tua casa. Daniel, pais que estão a ouvir. Já estou farto de dizer isto aos meus filhos. Discute sempre, mas não desistas de falar e chamar a atenção dos teus filhos. Eles são os teus filhos. Eles precisam da tua voz. Filhos, não desistam dos vossos pais. Honrem-nos. Daniel, meu pai ou minha mãe, os dois, eles não são boa peça. Mas honra-os. Honra-os como se estivesse a honrar ao Senhor. Dedica-te a eles. Muda o coração deles. É possível acontecer. A família está debaixo de ataque. Desistir é moeda do diabo. Desistir é os vouchers de oferta que o diabo dá. As coisas não estão a correr bem na tua família? Toma, saída fácil, desiste. E desistir da família não é só sair, não é só o divórcio, é estar... Olhem, um dia deste eu disse a alguém, com calma, expliquei tudo explicadinho, como vou fazer aqui. Para mim um divórcio é mau. Mas é melhor um divórcio honesto, saudável, em que cada um percebeu, não dá, é melhor assim. E agora sim estão a construir vida e estão a seguir para a frente e a viver planos de Deus. Amém? Entendam, do que viver debaixo do mesmo teto e não se darem, não conversarem sobre nada, não se ajudarem, viverem de costas voltados. Não estão, agora já não estão a gostar. É mais fácil eu dizer que divórcio é que não presta, não é? Há muitos casais que não se divorciaram, mas eles não vivem juntos. Eles só estão debaixo da mesma casa, só pagam as mesmas contas. Eles não sabem nada dos filhos. Vou ser bruto mais uma vez. Eles não querem saber sequer nada dos filhos. A família está debaixo do ataque do diabo. O diabo vai destruir a nossa família. O diabo quer destruir a tua família. Houve convites a ouvir. O diabo quer destruir a tua família. Deus planeou a tua família. Deus quer guardar a tua família. Mas tu precisas de ser Neemias. Tu precisas de arregaçar as mangas e dizer: a minha família é do Senhor. Diabo, tu não vais tocar nos meus filhos. Diabo, tu não vais tocar nos meus pais. A minha família é do Senhor. Minha família é para o Senhor. Deus deu-me filhos como flechas, diz o salmista, para serem lançados mais longe do que aquilo que eu já cheguei. Os meus filhos não são um bocado de tábua que vão ficar caídos, prostrados no chão, por causa das minhas frustrações, por causa das violências que eu sofri ou que fiz na minha própria vida, das minhas escolhas do passado. Não, as minhas filhas vão ter um futuro melhor do que aquilo que eu tenho hoje, no presente. Não vão ser mimadas. Vão ser trabalhadas, treinadas, discipuladas, para que elas conheçam o Senhor e o Senhor se revele a elas. Eu não vou desistir da minha casa. O diabo vai estar a atacá-la, mas eu vou estar a defendê-la. Deixa-me terminar com a minha conclusão, simultaneamente o apelo de Neemias 4:14. Como disse no início, desejamos encorajar-vos a lutar em favor da vossa família, da vossa casa, tal como Neemias de alguma forma nos ensina a fazer a nós hoje.
Noutras sessões, noutros cultos, nós seremos mais específicos em alguns temas e áreas da família. Mas hoje quero encorajar-vos, exortar-vos a sermos guerreiros a favor da nossa família, a favor da tua família. Há uma guerra aberta até ao fim dos nossos dias contra a família, contra a minha e a tua. O inimigo usará todos os meios para nos destruir, desde calúnias, invejas, ciúmes, mal-entendidos, dinheiro, heranças, mentiras, enfim, tudo para nos separar e colocar uns contra os outros, indiferentes uns com os outros, retirando-nos a autoridade e a moral. No capítulo 4, Neemias trata desta questão, de lutarmos pela família. De alguma forma, quando estudamos a história, percebemos que os inimigos tinham conseguido fazer passar a sua mensagem, sobretudo de Sambalate e Tobias. O texto vai mesmo dizer que eles ficaram danados de haver alguém que quisesse o bem dos filhos de Israel. Uau! O diabo está furibundo de eu estar aqui hoje a provocar a vossa mente e o vosso coração em favor da vossa família. Ele está furibundo. O diabo está cheio de raiva hoje. Porque ele não quer o bem da vossa família. Ele não quer que alguém no púlpito use a palavra com autoridade para vos dizer: a nossa família é do Senhor. A nossa família não é para ser miserável, sofrer violência, sofrer castigo e servir para fazer mal a alguém. A tua família é bênção de Deus e vai ser usada para abençoar outras pessoas. Esta é a vontade de Deus. O diabo está danado, como estava Sambalate e Tobias naqueles dias, os governadores daquelas regiões. Mas Neemias não quis saber. Ele sofreu as ameaças, quase que sofreu a morte dentro do templo. Mas Neemias disse: não me vou dar ao trabalho disso. Nem vocês fazem parte desta obra, nem eu quero saber mais da vossa conversa para nada. Então no capítulo 4, verso 14, nós encontramos este versículo lindíssimo. Por causa dos inimigos, o povo começa a retroceder. Houve problemas do exterior, houve problemas lá dentro. Havia gente dentro do povo, uns tinham um bocadinho mais de dinheiro, a explorar os mais pobres. Neemias levou uma palavra de paz, uma palavra direta, tipo pastor Daniel, é assim, acabou a conversa, cala a boca. Diz que eles resolveram aquilo entre eles e houve paz entre eles, resolveram-se, acabou-se, houve perdão de dívida, houve perdão daquelas confusões todas. E juntos pegaram outra vez na colher de pedreiro e na espada e vamos voltar ao muro. Mas antes de voltarem ao muro, Neemias olha para o povo, chama o povo e diz-lhes: não tenham medo do inimigo. Penso que está aí o texto. Podes pôr, por favor, Eva. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares ou casas. Não tenham medo do inimigo. Às vezes na nossa família estamos a passar coisas terríveis. E aqui medo não é ficarmos ali escondidos. O medo tem várias reações. O medo tem a reação de nos paralisar. Melhor não há nada que eu possa fazer. Ou já não há nada que eu possa fazer. Ou já não há nada que eu possa dizer. Ou já não sei o que hei de dizer ou fazer mais. Alguém se identifica? Não tenhas medo do inimigo. Ele vai continuar a levantar calúnias, mentiras. Vai continuar a usar verdades, mas inflamadas, que nos nossos ouvidos não produzem nada de bom, pelo contrário. Mas Neemias diz: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor. O Senhor é a favor da família. O Senhor é a favor desta cidade. O Senhor é a favor desta obra. Lembrem-se do Senhor grande e temível. A obra é do Senhor e é Ele que vai lutar por nós contra os nossos inimigos. Agora nós temos que lutar a favor dos nossos. Lutem a favor dos vossos filhos, das vossas filhas, dos vossos esposos, das vossas casas, das vossas mulheres. Lutem a favor da vossa família. Luta a favor da tua família. Jejua a favor da tua família. Não vai mudar nada na tua casa, na tua família, enquanto tu não mudares a tua postura em relação a ela. Deixa-me terminar aqui agora sim. Jerusalém tem os muros levantados. Porque um irmão visitou outro. E porque esse irmão chamado Neemias não ficou indiferente àquilo que estava a acontecer na família.
Eu não sei como é que está a tua família, como é que é a tua família. Mas tu sabes. A minha pergunta mais profunda é se tu tens lutado pela tua família. Se tu tens orado pela tua família. Se tu tens jejuado pela tua família. Calhar hoje nós deveríamos fazer juntos um voto diante de Deus. Pessoal, mas juntos fazemos um voto diante de Deus. Vamos lutar pela nossa família. Vamos lutar pelo nosso casamento. Vamos lutar pelos nossos filhos. Vamos lutar pelos nossos pais. Hoje devíamos fazer um voto honesto e dizer: Deus, nós não vamos... Houve convites a ouvir, eu estou a insistir com isto e perdoem-me, mas é de Deus, é de pastor, é de pai. Se tu carregas um peso em relação à tua família, tu estás a correr o risco de perderes a tua salvação. Porque tu não vais entrar no céu com esse peso. Esse peso não entra no céu não há pesos. E se tu não largas esse peso, tu não tens como largar esse peso, tu não tratas desse peso, tu corres o risco de perder a tua salvação. Não deixes que o orgulho, não deixes que a mágoa ou outra coisa qualquer te derrota e te vençam. Luta hoje pela tua família. Neemias podia ter dito a Anani: é bem feita. Quando lá muitos anos atrás os reis falharam, porque a culpa não era de Neemias. Quando Jerusalém foi tomada e foi destruída, não foi no tempo ainda sequer de Neemias. E às vezes a história da nossa família é assim, Aldric. A gente olha para trás: não tem culpa, foi o meu avô, foi a minha avó, foi o meu pai, foi o isto, foi aquilo. Foi lá atrás, foi lá atrás. Neemias podia ter recorrido a isso, mas Neemias não fez isso. Neemias olhou para o presente e sonhou com o futuro. Neemias pensou: puxa, hoje está tudo arrasado. Como é que vai ser o futuro? Neemias podia ter levantado o passado. A culpa foi deste rei, foi da postura daquele, foi do Acabe, foi da Jezabel, foi desta, foi do outro. Foram fazendo. O Senhor ficou chateado e olha, aquilo é só consequência do pecado dos outros. E é triste, malta, quando o pecado dentro da nossa casa já não nos incomoda, não nos faz chorar, como Neemias, e jejuar e dizer: Deus, isto tem que mudar. Porque tu não me deste um filho, não me deste um marido, não me deste uma esposa, não me deste uma família para eu haver a ser detonada e destruída pelo diabo. Tu deste-me uma família onde eu posso ser feliz, onde eu posso ser alimentado, sustentado, levantado. E através da minha família eu levantar outras famílias. Eu quero que tu saias daqui hoje a dizer: a minha família é do Senhor. Eu posso não ter o melhor filho, eu posso não ter o melhor pai, a melhor mãe, eu posso não ter, mas eu tenho o melhor Deus. E a minha família será o reflexo daquilo que é o coração de Deus. Minha família é imperfeita e vai continuar a ser. Mas a minha família é do Senhor. Nesta manhã queremos levantar aqui guerreiros a favor da família. Não adianta tu pedires à rede, ao pastor, ou outra pessoa qualquer para orar pela tua família, se tu não oras, se tu não mudas o que tens que mudar na tua casa, se não mudas os teus horários, se não mudas as tuas prioridades. Neemias mudou as prioridades dele. Ele sabia que a cabeça dele ia ser cortada só de assumir diante do rei que estava a jejuar, que o semblante estava desfigurado. Quanto mais pedir-lhe para se ausentar. Mas Neemias preferia morrer do que ver os seus a morrer. E esta manhã tu tens de deixar que o Espírito amoleça o teu coração. Mais do que pensares no mal que a tua família te possa ter feito, concentra-te no bem que Deus já te fez e no bem que Deus quer trazer ainda à tua família. Então, nesta manhã declara isso como um guerreiro: a minha família é do Senhor. Diabo, podes tocar na máquina de lavar roupa, podes tocar no ferro de engomar, podes tocar no carro, mas na minha família tu não tocas. E no que depender de mim, Ele não toca, Ele não destrói. E tu dizes: Daniel, a gente não pode nada contra Ele. Eu não, mas o meu irmão mais velho pode. E eu vou ser galo
diante dos meus inimigos, porque sei que o meu irmão mais velho está aqui. Eu vou sempre ameaçar o inimigo, não porque eu sei que levo, mas o meu irmão mais velho nunca vai deixar que o inimigo me destrua ou me toque. O maligno não nos toca. Luta pela tua família. Declara que a tua família é do Senhor. Leva a sério o nosso projeto, leva a sério o nosso desafio, igreja em casa. Marca um dia com a tua família para começar a darem as mãos, lerem a Bíblia, orarem juntos, orarem pela igreja, a vossa igreja local, e comecem a ver os resultados e os frutos disso para a glória de Jesus. Amém? Não sei se vocês estão connosco nisso, igreja. Vamos trazer a família para o altar. Não vamos mais deixar que as coisas sejam... Deixa andar. Vamos ser intencionais e intensos com a nossa própria casa, e vocês vão ver que vão ver resultados depois à volta disso. Vai-vos dar moral, vai-vos dar autoridade, vai-vos dar poder, porque o Senhor vai ser convosco e o inimigo não vai ter como vos fazer, ou fazer tropeçar, aliás. Amém? Fica de pé comigo, por favor. Levanta as tuas mãos. Ou se achas por bem, ajuda-me. Levanta uma das tuas mãos e a outra mão coloca sobre o teu coração. E gostava que orássemos juntos, pode ser? Repetes comigo, pode ser? Paizinho, Tu és o nosso Pai. E nesta manhã, queremos agradecer-te por esta família, a igreja. Mas, Senhor, queremos agradecer também pela nossa família de casa. Queremos dizer diante de Ti que a nossa família é Tua. Os pais, os filhos, os avós, todos são Teus e para Ti. Senhor, nesta manhã pedimos que abençoes a nossa casa, que cures a nossa casa, que salves a nossa casa, que perdoes a nossa casa, que restaures, tragas paz, tragas entendimento, discernimento e vontade de orar e de ler a palavra juntos. Que este projeto da Igreja em Casa seja um sucesso para a Tua glória, Jesus, e para a bênção das nossas famílias. Em nome de Jesus. Faz de nós guerreiros que lutam a favor da sua própria casa. Faz de mim, Senhor, um Neemias que vai arregaçar as mangas e vai lutar, trabalhar, esforçar-se em favor da própria casa. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.